O vilarejo dormia sob um véu de névoa, oculto do mundo. As ruas de paralelepípedo rangiam sob os passos solitários daqueles que ousavam caminhar à noite. Entre as janelas fechadas, uma casa chamava a atenção. Lá dentro, um homem segurava uma carta com as mãos trêmulas. O remetente, um velho amigo que falecera há 3 anos. A tinta era fresca, as palavras escritas com perfeição. Seria uma brincadeira de mau gosto, um erro absurdo ou algo muito pior? A primeira carta chegou ao amanhecer, deslizada por debaixo da porta de Henrique Vasconcelos. Um convite inesperado para um encontro, assinado por Álvaro Mendes, seu velho amigo, morto há 3 anos. O susto inicial logo deu lugar à incredulidade. Alguém só podia estar brincando com sua memória. No entanto, a caligrafia era idêntica à de Álvaro, e a assinatura não deixava dúvidas. Henrique ignorou, mas no dia seguinte, outra carta apareceu. Depois, mais uma, todas escritas à mão, com histórias que só Álvaro conhecia. O vilarejo, sempre silencioso, parecia observar, como se o próprio nevoeiro guardasse um segredo. Quem estava enviando aquelas cartas? Uma noite, Henrique decidiu responder. Escreveu uma mensagem curta e deixou-a na soleira da porta. Quando acordou, a resposta já estava ali. O que começou como um mistério absurdo agora se tornava um pesadelo. Henrique não podia mais ignorar. As cartas vinham todos os dias, sempre antes do amanhecer, e traziam memórias que apenas ele e Álvaro conheciam. Quem quer que estivesse por trás disso, sabia detalhes íntimos, histórias de infância, segredos guardados, conversas que nunca haviam sido registradas em papel. Mas o que realmente fez seu sangue gelar foi a última mensagem: encontre-me onde nos despedimos. O último encontro entre os dois havia sido na Ponte Antiga, pouco antes de Álvaro desaparecer no rio, levado pela correnteza. Seu corpo nunca fora encontrado. Era ali que Henrique deveria ir. Decidido, ele pegou as cartas e seguiu até a ponte. Mas, ao chegar, encontrou algo ainda mais perturbador. Um lenço idêntico ao que Álvaro usava naquele dia, dobrado cuidadosamente sobre o parapeito de madeira. Ao lado, havia uma marca no chão, como se alguém tivesse permanecido ali por horas, apenas esperando. A polícia local foi chamada. Investigações revelaram pegadas recentes no local. Alguém estivera ali de fato. Além disso, uma caligrafia comparada revelou que as cartas eram idênticas às que Álvaro costumava escrever. Nenhuma diferença, nenhum traço hesitante, como se o próprio morto as tivesse redigido. A pergunta que ninguém conseguia responder era simples e terrível: como isso era possível? As cartas, a caligrafia perfeita, as memórias que ninguém mais poderia conhecer, e agora, um lenço sobre a ponte onde Álvaro foi visto pela última vez. Henrique sentia o peso da dúvida em seus ombros. O impossível parecia real. Mas o que estava acontecendo de verdade? Reveja as pistas. Cartas escritas com a mesma caligrafia de Álvaro. Informações pessoais que apenas ele e Henrique conheciam. Pegadas recentes na ponte, provando que alguém esteve ali. Um lenço idêntico ao de Álvaro, dobrado com cuidado sobre o parapeito. Agora, é com você. Como essas cartas podem existir? Quem as está enviando? E mais importante, Álvaro realmente morreu naquela noite? Pense bem. O mistério está diante de seus olhos. Você consegue resolvê-lo antes que a verdade seja revelada? Henrique sabia que precisava manter a calma. O medo e o assombro não resolveriam aquele enigma. Ele revisitou cada pista, analisando os detalhes. A caligrafia das cartas era idêntica à de Álvaro, mas isso não significava que ele estivesse vivo. Alguém poderia ter copiado sua escrita. Mas como essa pessoa saberia tantos detalhes íntimos? Talvez alguém tivesse acesso ao diário de Álvaro. Mas ele nunca manteve um diário.
As pegadas na ponte eram recentes. Se fosse um simples truque, por que alguém voltaria ali? Isso indicava que quem quer que estivesse por trás disso não apenas enviava as cartas, mas também queria ser visto, ou queria levar Henrique a um lugar específico. O lenço dobrado parecia uma peça simbólica. Não fora jogado de qualquer jeito, mas deixado ali como um marcador. Isso sugeria que a cena fora cuidadosamente planejada. E então, Henrique percebeu a chave do mistério. A única pessoa além dele e de Álvaro que conhecia aqueles segredos. Seu sangue gelou ao lembrar de um detalhe que havia ignorado. As cartas sempre chegavam antes do amanhecer. E sempre nos mesmos dias da semana. Um padrão. Alguém estava seguindo uma lógica precisa. Alguém com um objetivo. Henrique respirou fundo. As peças começavam a se encaixar, mas ele precisava de mais uma prova antes de confrontar a verdade. Henrique sentiu seu coração acelerar. Tudo levava a um único nome. Ele saiu apressado, ignorando a névoa densa que envolvia o vilarejo. As cartas, os detalhes secretos, as pegadas na ponte, nada daquilo era obra de um fantasma. Ao chegar na pequena casa de madeira no final da rua, bateu com força na porta. Alguns segundos de silêncio, depois passos hesitantes. Quando a porta se abriu, lá estava ele, Lucas, o irmão mais novo de Álvaro. O olhar do rapaz era uma mistura de culpa e alívio. Henrique entrou, observando a escrivaninha cheia de papéis. Ali estavam os rascunhos das cartas, as tentativas de imitar a caligrafia do irmão e um velho diário. Mas Álvaro nunca manteve um diário. Como soube? Lucas murmurou, sentando-se. Henrique suspirou. Agora tudo fazia sentido. Lucas havia estado presente o tempo todo, ouvindo as conversas de seu irmão com Henrique, absorvendo cada detalhe. Quando Álvaro morreu, ele ficou obcecado em manter sua memória viva, ou talvez em se livrar da culpa. Você sabia que ele ia para a ponte naquela noite, Henrique afirmou, observando Lucas baixar a cabeça. Mas não impediu. Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas. Ele estava decidido. Eu tentei, mas ele não quis me ouvir. O mistério estava resolvido. As cartas não vinham de um espírito, mas de um irmão consumido pelo remorso, tentando manter viva a presença daquele que partiu. Henrique olhou para a última carta sobre a mesa. A assinatura de Álvaro parecia perfeita. Mas agora, ele sabia a verdade. Alguns mistérios não precisavam de fantasmas para serem assombrados. O mistério foi resolvido. Não havia fantasmas, apenas o peso de um segredo mal enterrado. Mas, e você? Conseguiu juntar as peças antes da revelação? Se sim, parabéns. Sua mente afiada certamente faria inveja aos maiores detetives. Agora, conte nos comentários. Em que momento você desconfiou da verdade? Ou será que tinha uma teoria completamente diferente? Eu quero saber. Se você gosta de mistérios e adora desafios como este, inscreva-se no Crônicas Moncler para mais investigações intrigantes. E fique atento, porque, no silêncio da noite, sempre há um novo enigma esperando para ser desvendado.